política de tolerância zero à imigração irregular nos Estados Unidos já tem gerado preocupações, especialmente entre brasileiros vivendo no país norte-americano sem documentação. Na última sexta-feira, 24, um avião da GlobalX pousou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, por volta das 9h20 da noite, com 88 migrantes brasileiros deportados dos Estados Unidos por viverem no país de forma ilegal. Vídeos da chegada dos brasileiros circularam nas redes sociais durante o final de semana e causaram polêmicas e reações quanto à decisão de autoridades americanas de transportar algemados e acorrentados os passageiros, levantando questões de como a expulsão de imigrantes afetará a relação Brasil-Estados Unidos. Fica no vídeo que neste Estadão Explica traremos os pontos principais dessas discussões. Os episódios do voo com 158 pessoas deportadas dos Estados Unidos, das quais 88 eram brasileiros que relataram à imprensa maus tratos de agentes americanos durante o voo, incluindo agressão física, calor e más condições, provocaram algumas tensões. Tava um calor, tinham filhos, crianças, mulher, tudo no avião e a gente estava todo morrendo de calor, eles batendo na gente gemado e era muito feio. Há quanto tempo você já estava morando lá? Não, 1 ano e meio. 1 ano e meio. E há quanto tempo você estava detido? 40 dias. 40 dias. O avião estava com defeito, nós vimos que estava com defeito. Como é que era a condição no avião? Humano, chute, jogando os moleques no chão. O avião estragando, saindo fumaça na turbina. Aí chegou em Manaus, o avião foi ligar outra vez, saindo fumaça na turbina, uma turbina não ligava do avião. E eles querendo, insistindo em viajar. Eu creio que se a gente tivesse vindo nesse avião, todos estariam mortos nesse momento. O Brasil convocou nesta segunda-feira, 27, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para pedir explicações ao governo norte-americano sobre o tratamento degradante dispensado aos passageiros no avião. O Itamaraty já havia publicado uma nota no domingo 26 sobre o assunto. A pasta reiterou que o uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos do acordo com os Estados Unidos, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados. A operação de sexta-feira foi a primeira com algum registro de transtornos. Ela estava agendada desde a gestão Biden, mas coincidiu com a primeira semana do mandato de Trump, fazendo com que as críticas do governo brasileiro não fossem direcionadas diretamente a ambas as gestões, e sim uma manifestação contra o tratamento dado aos deportados brasileiros. O Brasil não foi o único a reagir aos eventos de sexta-feira. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se recusou a receber 2 aviões militares que saíram dos Estados Unidos com os imigrantes colombianos deportados. Contudo, a recusa colombiana gerou tensões com o governo norte-americano. Trump apontou de imediato a fixação de tarifas de importação de 25% sobre os produtos colombianos, além da suspensão de vistos para Petro e outros membros de seu governo, e sanções bancárias e financeiras contra o país. Em seu perfil do X, Petro disse que mais de 15,6 mil cidadãos norte-americanos estão vivendo na Colômbia sem os documentos adequados e que, embora ele esteja ciente das ilegalidades desses norte-americanos, não vai prendê-los e devolvê-los aos Estados Unidos acorrentados, dizendo que o seu governo é o oposto dos nazistas. No domingo 26, após a troca de ameaças entre os dois países durante o dia e a tarde, a Casa Branca anunciou apenas pela noite que havia entrado em um acordo com o governo colombiano. Luiz Gilberto Murillo, chanceler da Colômbia, confirmou durante a madrugada que o seu país havia solucionado o impasse. Superado o impasse com o governo dos Estados Unidos. Para especialistas ouvidos pelo Estadão, as políticas migratórias mais rigorosas de Trump são um assunto de discussão entre os países latino-americanos. Segundo os dados mais recentes do Pew Research de 2022, estima-se que 230 mil brasileiros se insiram na classificação de imigrantes legais, o que trará ao governo Lula um desafio pela frente: se equilibrar entre a necessidade de garantir a integridade dos seus cidadãos e as ameaças do republicano. Maurício Santoro, doutor em ciência política e colaborador do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marina, explica que esses conflitos atravessam 3 grandes temas: a imigração, o comércio e a presença da China na região. Ainda segundo o especialista, o aumento do comércio com a China poderia contornar eventuais sanções americanas, mas nenhum país latino teria condições de virar as costas para os Estados Unidos. Vai ser muito difícil equilibrar as necessidades de defender os interesses nacionais sem cair nas provocações de Trump. A
até porque há pressões e divisões ideológicas internas. Aqui no Brasil, por exemplo, muitas pessoas defenderam as deportações, conclui Santoro. Roberto Abdenur, ex-embaixador do Brasil em Washington, defende que o governo brasileiro precisará ter cautela para evitar embates com Donald Trump. O Brasil deve adotar uma política de autocontenção, de moderação e de controle para evitar dar pretextos a ataques ao nosso país, disse ele ao relembrar o episódio recente entre Estados Unidos e Colômbia. Enquanto Trump intensifica ainda mais suas operações, Marcelo Gondim, advogado brasileiro especializado em imigração para os Estados Unidos, relata aumento na procura por atendimento no seu escritório, o Gondim Law Corp, em Los Angeles. Tem brasileiros que estão pedindo um número de escritório que atenda 24 horas para o caso de alguma emergência. As pessoas estão com muito medo. Há notícias de raids em várias cidades, conta Gondim. Especialistas afirmam que no caso das deportações, o Brasil poderia negociar condições melhores para o retorno de seus cidadãos. Porém, reiteram que o diálogo deve ser difícil, visto que o Trump já deixou claro como vê as relações com a América Latina, especialmente com o Brasil. They need us much more than we need them. We don't need them, they need us. Everybody needs us. Curtiu o vídeo? Então não deixe de seguir o canal para mais novidades. E se quiser buscar mais conteúdos como esse, acesse o Estadão. Você também pode assinar o jornal em ofertas.estadão.com.br para ter acesso a descontos.